Nós temos o hidrogênio. Um átomo que tem um elétron na última camada e quer receber um elétron, caso à parte, tem que ficar esperto com ele. Enxofre, família 6A. Quando o cara é de família do tipo A, o número da família te diz o número de elétrons da última camada. Isso facilita as coisas. O hidrogênio quer receber um elétron, o enxofre quer receber quantos elétrons? 2. Um átomo, quando da família do tipo A, eu olho a última camada dele e ele vai querer receber o que falta para 8, para completar 8, porque com 8 ele fica estável. Ele quer receber 2, assim ele fica com 8. Mas os dois querem receber. Então aqui ocorre a chamada ligação molecular ou covalente, onde a aproximação de um elétron de cada lado e forma-se um par. Esse par pertence aos dois e conta para os dois. O hidrogênio ficou com 2, o enxofre até aqui ficou com 7, ele quer ficar com 8. Por isso que é H2S, por isso que precisou de 2 Hs. Gente, por que a ligação fica mais perto do enxofre? Porque ele tem uma força... Porque existe uma coisa chamada eletronegatividade. A eletronegatividade do enxofre é maior que a do hidrogênio. É só lembrar da frase: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Quem está mais para cima é mais eletronegativo. Veja que o elemento mais eletronegativo da natureza é o flúor. Quando você está numa ligação covalente, não tem colchete na fórmula eletrônica. Colchete, sinal de mais, de menos, é na substância iônica. Quando uma substância é formada por ligação molecular, ela será uma substância molecular. Se fosse iônica, seria uma substância iônica. Gente, quando você faz uma ligação iônica, você chega com alguns átomos numa estrutura chamada de molécula. Molécula, então, é o produto de uma ligação covalente. Não é verdade que tudo é formado por moléculas, só os moleculares são. Quando a substância é, então, covalente ou molecular, você terá a fórmula chamada estrutural plana, que é quando você mostra cada ligação por um traço. Esse traço, ele não pode representar outra coisa, ele não pode representar ligação iônica, ele não pode representar uma ligação metálica, ele só existe na química para representar ligação covalente. Por favor, se você achar esse traço em algum material representando ligação iônica, elimina o material, tá? É erro gravíssimo aqui, se cometer, é porque daí em diante só vai vir erros mais graves, só virão erros mais graves aí. Pessoal, estamos aqui numa ligação molecular. Então, além da fórmula estrutural plana, existe a fórmula estrutural espacial, que nesse caso fica assim, ó. Mas como é que eu chego nisso? Como é que eu descubro que a geometria desta molécula é do tipo angular? Como é que eu descubro isso? Como é que eu determino que a geometria é angular? Pense sempre como eu vou fazer com essas canetas. Você vai fazer com canetas, com lápis que você tiver na sua mão. Você só não vai entender isso aqui, ó, se você não olhar para cá agora, que tem gente que está insistindo em não olhar. Você pode olhar? Por favor, olhe para cá, senão não tem como fazer a mágica, né? Olha aqui, eu estou representando aqui, se fossem 4 varetas negativas. Corta aí, foca aqui. É ruim para mim você ficar girando aí. Entendeu? Estou olhando aqui, aí você fica girando. Por favor. Olha aqui.
como que seria a maneira dessas canetas ficarem mais afastadas uma das outras? Se elas ficassem assim, elas não estariam o mais afastado possível. Mas quando elas entram em direções diferentes, veja, elas se afastam o máximo possível, tá vendo? Isso é o máximo afastamento possível. Então os pares de elétrons têm que formar isso, que é o que a gente chama, se ligar as pontas aqui, um tetraedro, tá? É lógico que está perfeito, mas isso daqui é o que a gente chama de um tetraedro. Agora, por que chega no tetraedro? Por que a geometria dessa molécula, desses elétrons, voltando aqui, olha só, eu estou mostrando aqui todos os pares de elétrons, 4, 2 não ligantes e 2 ligantes. Os ligantes, vamos pensar que é a caneta preta. Então, os pares não ligantes alteram a posição dos outros. Por quê? Pense que as canetas aqui são todas negativas. Cargas iguais se repelem. E elas vão se repelir, vão se afastar o máximo que podem. Não tem muito segredo. Tem um nome essa teoria. Teoria da repulsão dos pares de elétrons da última camada. O nome grandão, tal, tem signo em inglês. VSPER. Tá? Mas não precisa achar que é difícil. Porque não é. Olha aqui, ó. É o natural. Se as canetas fossem negativas, e os elétrons são negativos, são nuvens negativas, se afastam o máximo que podem. Então uma coisa é a geometria dos pares de elétrons, outra coisa é a geometria da molécula. Aqui, geometria dos pares tetraédrica, geometria da molécula angular. Agora, por que é angular? Se eu tivesse só duas ligações, elas ficariam assim, ó, afastamento, ó, 180 graus. Aqui só existe a geometria da molécula angular porque os pares não ligantes afetam a estrutura. E isso vai chegar aonde? Vai chegar no seguinte: se você sabe a geometria molecular, se você sabe construir a fórmula estrutural espacial, também conhecido como fórmula estrutural geométrica, você então consegue chegar no conceito de polaridade de uma molécula. Uma ligação ser polar é fácil. Tem dois lados, um puxa mais, então ela é polar. A ligação é polar, porque ela fica mais para um lado que para o outro. Basta um dos caras ser mais eletronegativo. Agora, a molécula ser polar, olha o que precisa. Você precisa conhecer a geometria. Aí você tem que ter, devido a essa atração, você tem um lado da molécula que fica mais negativo e o outro mais positivo. Porque você tem um lado que concentra os elétrons. Você tem um lado para onde os elétrons foram puxados. Você tem o parquinho dos elétrons e a outra região vazia, sem elétrons praticamente. Né? Não é que fica vazia, lógico que tem. Nesse caso sim fica vazia, né? Porque o hidrogênio só tem um elétron, cara. Só tem um elétron na vida dele. Aí esse elétron se afasta dele, coitado, né? Ele já é o Batman, ainda o único elétron dele se afasta ele. Então, olha a situação do hidrogênio. Se ele perder esse único elétron, ele vira a espécie H+. O que é o H+? É um cara que nem elétron tem mais. Ele é só um próton, às vezes tem um nêutron, né? Raros átomos de hidrogênio tem um nêutron. O principal tipo de hidrogênio que tem por aí, ele só tem um próton. Ele fica isolado. O psicólogo liga para ele, é a única chance dele ter alguém para falar. Sabe o que ele fala quando ele atende? Próton. Vocês não entenderam? Próton, ele se reduz a um próton. O átomo de hidrogênio, se perder o elétron, ele vira um próton. Ele vira isso aqui, o H+. O nome disso daqui na química a gente chama o H+, de íon H+, tem o apelido realmente é próton, porque ele é um próton. Bom, tá aqui. Você consegue descobrir a geometria, e pela geometria consegue então dizer que você tem uma molécula polar. O que é importante de saber que a molécula é polar? Lembra da história da bruxa do Polo Norte, do Papai Noel?
Lembra? Quando eu caí na água, o urso veio para me atacar. Quando o urso entrou na água, ele foi dissolvido. Por quê? Ele é polar. Porque ele é polar. Então, polar dissolve polar. Você não pode esquecer, você tem que lembrar do urso dissolvendo na água, né? Você lembrar do urso dissolvendo na água, vai lembrar que quem é polar dissolve quem é polar, certo?